Esta é uma história sobre traição familiar, abandono e a volta por cima que leva tempo, mas chega com a força de uma tempestade. Imagine ter 18 anos, a idade em que o mundo deveria se abrir para você e, em vez disso, ver a porta da sua própria casa bater na sua cara. Graças à inveja do meu irmão e à frieza da minha mãe, fui jogado na rua como se não fosse nada. Dormi em um carro, passei fome e construí minha vida nos escombros que eles deixaram. 12 anos depois, quando eles acharam que podiam simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido, minha resposta foi curta, mas carregava o peso de uma década de dor. Prepare-se, porque a justiça emocional tarda, mas não falha. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Eu nunca vou esquecer o som exato que a chuva fazia contra a janela da sala naquele dia. Era uma daquelas chuvas pesadas de março, típicas do final de verão em São Paulo, que lavam o asfalto, mas trazem à tona todo o lixo que estava escondido nas sarjetas. Infelizmente, dentro da minha casa, a tempestade era outra, e o lixo que estava sendo exposto não vinha da rua, mas do caráter de quem eu deveria chamar de família. Minha mãe, Dona Márcia, estava sentada na poltrona de chenille bege que ela protegia com capas plásticas, como se o sofá fosse mais valioso que as pessoas que sentavam nele. Ela não olhava nos meus olhos. O olhar dela estava fixo num envelope pardo, rasgado, jogado sobre a mesa de centro de vidro. Ao lado dela, em pé com os braços cruzados e uma expressão de falso remorso que só eu conseguia decifrar, estava Cássio, meu irmão mais velho. Eu não vou repetir. Renan, a voz dela saiu baixa, trêmula, mas cortante como uma lâmina de barbear nova. Você tem 1 hora. Senti o sangue drenar do meu rosto. Minhas mãos, que estavam nos bolsos da minha calça jeans gasta, começaram a suar frio. Eu tinha acabado de chegar do meu turno no mercadinho do bairro, onde eu empacotava compras por um salário mínimo para ajudar nas contas de casa. Eu estava cansado, cheirando a papelão e produtos de limpeza. E, de repente, meu mundo estava desmoronando por causa de um envelope. Mãe, pelo amor de Deus, me escuta, implorei, dando um passo à frente, mas parei quando vi ela recuar, como se eu fosse contagioso. Eu não toquei nesse dinheiro. Eu nem sabia que a senhora guardava as economias da reforma da cozinha na gaveta de meias. Por que eu faria isso? Eu trabalho. Eu dou metade do que ganho para a senhora todo dia 5. Cássio suspirou. Um som teatral e exagerado. Ele balançou a cabeça, ajeitando o cabelo com gel que brilhava sob a luz amarelada da sala. Renan, para de piorar as coisas, cara, disse ele, com aquele tom manso que ele usava para manipular qualquer situação. Eu te vi mexendo nas coisas da mãe ontem, quando ela foi na padaria. Eu não queria falar nada. Achei que você ia devolver. Mas quando a mãe foi pegar a grana para pagar o pedreiro e viu que faltavam 2.000 reais. Poxa, eu tive que contar. Não dá para acobertar viciado, Renan. Viciado? Gritei, a indignação subindo pela minha garganta como ácido. Eu não fumo, não bebo e não uso droga nenhuma, seu mentiroso desgraçado. Você que vive chegando às 4 da manhã com o olho vermelho. Você pegou essa grana para pagar a parcela da sua moto, que eu sei que tá atrasada. Cale a boca. O grito da minha mãe ecoou pela sala, silenciando até o barulho da chuva lá fora. Ela finalmente levantou os olhos para mim. Eram olhos frios, sem nenhum traço da mulher que um dia cuidou dos meus joelhos ralados. Eram olhos de uma estranha. Não ouse culpar seu irmão pelos seus fracassos. O Cássio sempre foi responsável. Ele tem ambição. Você? Você se contenta com pouco e agora virou ladrão dentro da própria casa. Aquilo doeu mais do que um tapa. A cegueira dela em relação ao Cássio não era novidade. Desde que nosso pai foi embora, quando eu tinha 5 anos e o Cássio 7, ele assumiu o papel de homem da casa na cabeça dela, mesmo sendo eu quem consertava o chuveiro, quem levava o lixo, quem trazia dinheiro certo todo mês enquanto o Cássio vivia de bicos e promessas de negócios imperdíveis. Mãe, olha para mim, tentei uma última vez, sentindo as lágrimas de raiva queimarem. É o Renan. Seu filho. A senhora acha mesmo que eu roubaria a senhora? Ela se levantou, caminhou até a porta da sala e a abriu.
O vento úmido e gelado invadiu o ambiente, balançando as cortinas. Você não vale mais o incômodo, Renan, sentenciou ela, com uma calma assustadora. Eu te dei teto, comida e educação. E você me paga me roubando. Quero você fora daqui. Agora. Olhei para o Cássio. Por um milésimo de segundo, o sorriso de canto de boca apareceu. Um sorriso vitorioso, sádico. Ele sabia que tinha vencido. Ele precisava do dinheiro. Pegou e achou o bode expiatório perfeito para ainda se livrar de mim e ficar com o quarto maior, que dividíamos só para ele. Fui para o quarto como um zumbi. Meus movimentos eram mecânicos. Peguei minha mala de viagem velha, com o zíper emperrado, e comecei a jogar tudo o que via pela frente dentro dela. Camisetas, cuecas, um par de tênis velho, meu carregador de celular. Cada objeto que eu tocava parecia carregar uma memória que agora estava manchada. Olhei para a estante e vi uma foto nossa, da família, num churrasco anos atrás. Hesitei em pegá-la. No fim, virei o porta-retratos para baixo e o deixei lá. Eles não mereciam ir comigo. Enquanto eu tentava fechar o zíper da mala, forçando o tecido contra a tralha desorganizada, Cássio apareceu no batente da porta. Ele estava encostado, girando as chaves do quarto no dedo indicador. Pode deixar a TV, disse ele, casualmente. A mãe comprou, então fica. E o ventilador também. Aproveita, Cássio, rosnei, sem olhar para ele, sentindo a raiva pulsar nas minhas têmporas. Aproveita o espaço. Aproveita o dinheiro que você roubou dela. Mas lembra de uma coisa. Mentira tem perna curta. Um dia a conta chega. Sai logo, Renan. O quarto é meu agora. Já tô até pensando em como vou pintar essa parede. Cinza, talvez? Ele riu. Um som seco. Passei por ele dando um encontrão no ombro, forte o suficiente para desequilibrá-lo, e caminhei pelo corredor. Minha mãe não estava mais na sala. Tinha se trancado no quarto dela. Nem para me ver sair ela teve coragem. Saí pela porta da frente e a chuva me recebeu com violência, encharcando minha camiseta em segundos. Joguei a mala. No banco de trás do meu carro, um Volkswagen Gol 98 prata, com a pintura queimada pelo sol e um motor que engasgava mais do que funcionava. Aquele carro era meu único bem, comprado com 2 anos de economias suadas. Entrei no banco do motorista, bati a porta e o silêncio repentino dentro do veículo foi ensurdecedor. O cheiro de estofado velho, misturado com um leve odor de gasolina, era, naquele momento, o cheiro do meu novo lar. Girei a chave. O motor tossiu, hesitou, mas pegou. Dei uma última olhada para a casa amarela com grades brancas onde cresci. A luz da sala estava apagada. A janela do meu quarto, agora quarto do Cássio, se acendeu. Ele não esperou nem eu virar a esquina para tomar posse. Dirigi sem rumo por cerca de 40 minutos. A chuva dificultava a visão. O limpador de para-brisa rangia no vidro num ritmo hipnótico e irritante. Minha cabeça girava. Para onde eu iria? Meus amigos moravam com os pais. Eu tinha 18 anos recém-completados, R$ 200 na carteira e meio tanque de gasolina. O salário só cairia dali a 10 dias. Parei numa rua tranquila de um bairro industrial, longe de casa, onde vários caminhões costumavam pernoitar. Achei que seria mais seguro, menos visado pela polícia ou por assaltantes. Desliguei o carro e a escuridão tomou conta. Eram 9 da noite. O frio começou a se insinuar pelas frestas das borrachas ressecadas das portas. Reclinei o banco o máximo que pude, mas o ferro da estrutura pressionava minhas costas. Tentei me ajeitar, puxando uma jaqueta que estava na mala para usar como cobertor. O tecido sintético não aquecia quase nada. Encolhido ali, ouvindo a chuva tamborilar no teto de latão, a realidade me atingiu como um soco no estômago. Eu estava na rua. Minha própria mãe tinha acreditado numa mentira óbvia e me descartado como se eu fosse um objeto quebrado. A sensação de injustiça era física. Meu peito doía. Minha garganta estava fechada. Lembrei do rosto da minha mãe dizendo: "Você não vale mais o incômodo." Aquela frase ecoava na minha mente em loop, cada repetição aumentando minha mágoa. Naquela primeira noite, eu não dormi. Fiquei vigiando as sombras que passavam pela janela embaçada, segurando uma chave de roda no colo, tremendo de frio e de medo.
Chorei silenciosamente, mordendo a manga da jaqueta para não fazer barulho, com vergonha de mim mesmo, mesmo não havendo ninguém para ver. Mas, no meio daquela humilhação, algo começou a endurecer dentro de mim. O Renan que implorava por aprovação tinha ficado naquela sala. O Renan que estava naquele carro sabia que precisava sobreviver, custasse o que custasse. Quando o sol nasceu, cinzento e pálido, iluminando o painel rachado do meu Gol, eu comi um pacote de bolacha recheada que tinha no porta-luvas e fiz uma promessa a mim mesmo, olhando meu reflexo cansado no espelho retrovisor. Eu nunca mais precisaria deles. Eu ia sair daquele buraco e o dia que eu voltasse a falar com eles seria nos meus termos. Eu só não sabia que levaria 12 anos para cumprir essa promessa. Os primeiros 3 dias morando no Gol foram uma lição brutal de sobrevivência que nenhuma escola ensina. A humilhação não estava apenas no ato de dormir num banco reclinado que acabava com a minha coluna, mas nos detalhes pequenos e sórdidos. Era ter que entrar num posto de gasolina às 6 da manhã, com uma toalha enrolada na mochila, e pedir a chave do banheiro para os frentistas, que me olhavam com uma mistura de pena e desconfiança. O cheiro daquele banheiro, uma mistura de desinfetante barato de eucalipto, urina velha e óleo diesel, impregnava minha pele e meu cabelo. Eu lavava o rosto na pia encardida, escovava os dentes olhando para um espelho trincado e tentava ajeitar a roupa amassada para parecer apresentável no trabalho. A fome também se tornou uma companheira constante e irritante. Com o salário curto e sem cozinha, eu vivia de salgados de massa grossa e refrigerante quente. Meu estômago protestava, queimando de azia, mas eu engolia aquilo como se fosse um banquete, porque era o combustível que eu tinha. No trabalho, eu mentia. Dizia que estava ficando na casa de um amigo enquanto procurava um lugar. Ninguém precisava saber que meu apartamento tinha 4 rodas e um escapamento furado. Foi no 4º dia, quando o gerente do mercadinho me demitiu por eu ter chegado atrasado. O carro não pegou de primeira e eu não tinha como avisar porque a bateria do meu celular tinha morrido, que o desespero bateu de verdade. Sem emprego, sem casa e com o tanque na reserva. Parei o carro num canteiro de obras de um galpão logístico na saída da cidade, onde vi uma placa de "Precisa-se de ajudante". O capataz da obra, um homem negro enorme chamado Seu Geraldo, com as mãos calejadas e sujas de graxa, me olhou de cima a baixo. Eu devia estar deplorável. Olheiras profundas, a barba por fazer e aquele olhar de animal acuado. O serviço é pesado, era, moleque. Carregar saco de cimento, tijolo, ajudar na descarga dos caminhões. Aguenta o tranco? Ele perguntou com uma voz grave que parecia vir do fundo de um barril. Eu carrego o que o senhor quiser. Só preciso trabalhar. E se o senhor puder adiantar o vale-transporte em dinheiro, eu agradeço. Respondi, tentando manter a firmeza na voz. Ele estreitou os olhos, observando o Gol parado logo atrás de mim, cheio de roupas amontoadas no banco de trás. Ele entendeu tudo num segundo. Não fez perguntas, não me deu lição de moral, apenas balançou a cabeça. Começa agora. O pagamento é semanal, toda sexta-feira. E tem um quartinho nos fundos do galpão onde a gente guarda a ferramenta. Se você limpar e não roubar nada, pode esticar um colchonete lá até se ajeitar. Mas se sumir um prego, eu te acho no inferno. Naquela noite, dormi no chão de cimento frio, cercado por pás e carrinhos de mão. Mas pela primeira vez em dias, me senti seguro. O cheiro de poeira de obra era melhor que o mofo do carro. Chorei de novo, mas dessa vez foi um choro de alívio, misturado com uma gratidão imensa por um estranho que fez mais por mim em 5 minutos do que minha mãe em 18 anos. Os anos seguintes passaram como um borrão cinzento de cal, suor e livros de segunda mão. Eu trabalhava 10, 12 horas por dia. Carregava peso até meus braços tremerem, almoçava a marmita fria que sobrava do refeitório e, à noite, estudava. Vendi o Gol velho por uma ninharia e usei o dinheiro para pagar um curso técnico em logística. Eu devorava conhecimento com a mesma voracidade que tinha fome de comida. Eu precisava ser melhor. Eu precisava ser intocável. Aos 22 anos, fui promovido a supervisor de estoque. Aos 25, com o diploma de administração na mão,
Entrei numa multinacional de transportes. Aos 28, abri minha própria empresa de consultoria logística focada em otimização de frotas. Eu não parei, não tirei férias, não namorei sério por muito tempo, porque meu foco era absoluto. Cada conquista, cada contrato fechado, cada tijolo do meu apartamento próprio no centro da cidade era uma resposta silenciosa para a Dona Márcia e o Cássio. Eu imaginava o rosto deles a cada vitória. Será que o Cássio ainda estava no meu quarto? Será que a mãe ainda protegia aquele sofá com plástico? Aos 30 anos, minha vida era irreconhecível. Eu morava numa cobertura confortável, dirigia uma SUV importada e tinha uma conta bancária que me permitia nunca mais olhar o preço no cardápio antes de pedir. Mas o vazio familiar ainda estava lá, preenchido agora pela presença iluminada da Lívia, minha noiva. Ela sabia da minha história, sabia das cicatrizes que eu carregava e foi a única pessoa que me ensinou que família é quem a gente escolhe, não onde a gente nasce. Foi numa terça-feira comum, 12 anos depois daquela chuva maldita. Eu estava no meu escritório, revisando alguns relatórios trimestrais, quando meu celular vibrou na mesa de vidro. Era uma notificação do LinkedIn. Eu tinha acabado de dar uma entrevista para uma revista de negócios local, falando sobre superação e empreendedorismo, e a matéria tinha viralizado na região. Márcia S. enviou uma solicitação de conexão. Cássio S. enviou uma mensagem. Meu coração parou por um segundo. O mundo ao meu redor, o ar-condicionado silencioso, o cheiro de café expresso, a vista da cidade, tudo desapareceu. Eu encarei a tela. A foto da minha mãe era pequena. Uma selfie mal tirada onde ela parecia muito mais velha, com rugas profundas ao redor da boca e os cabelos tingidos de um loiro artificial. A do Cássio mostrava ele encostado numa moto, usando óculos escuros, tentando parecer bem-sucedido. Mas eu reconhecia o fundo da foto. Era o quintal da nossa antiga casa, com o muro descascado atrás. Nada tinha mudado para eles. Abri a mensagem do Cássio primeiro. A curiosidade mórbida venceu. E aí, maninho? Caramba, vi sua foto na revista. Tá patrão, hein? Pô, a mãe tá com saudade. A gente precisa marcar um churrasco para colocar o papo em dia. Muita coisa aconteceu, saca? A família tem que ficar unida. Me desbloqueia no Zap aí, perdi seu número antigo. Uma risada seca escapou da minha garganta. Maninho, família unida. A audácia dele era quase admirável se não fosse patética. 12 anos de silêncio. Nenhum feliz aniversário. Nenhum e você está vivo? Agora que eu era patrão, a saudade bateu. Depois veio a mensagem da minha mãe, enviada junto com o convite de conexão. Renan, meu filho, graças a Deus te encontrei. Chorei muito vendo sua foto. Você está tão lindo, tão homem. Sempre soube que você ia longe. A mãe errou, eu sei. Mas mãe é mãe, né? O sangue fala mais alto. Estamos passando por um momento muito difícil aqui. O Cássio teve uns problemas com a justiça, coisas de inveja dos outros, sabe como é? Precisamos conversar. O amor de mãe nunca morre, me responde. Li e reli aquelas palavras. Sempre soube que você ia longe. Mentira. Ela disse que eu não valia o incômodo. Cássio teve uns problemas com a justiça. Verdade. Provavelmente a inveja era a polícia cobrando os golpes dele. Ela não queria o filho de volta. Ela queria o Salvador. Ela queria o cheque. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma fúria fria e controlada. Eu olhei para a Lívia, que tinha acabado de entrar na sala com 2 xícaras de café. Ela viu minha expressão e colocou as xícaras na mesa, preocupada. O que foi, amor? Parece que viu um fantasma. Vi, respondi, bloqueando a tela do celular e olhando nos olhos dela. Vi 2 fantasmas, e eles acham que ainda têm poder. Sobre mim, eu sabia o que precisava fazer. Ignorar seria fácil, bloquear seria o sensato. Mas aquela criança de 18 anos, que dormiu tremendo de frio num Gol 98, exigia justiça. Eles queriam uma resposta? Eles teriam, mas não seria o convite para o churrasco que eles esperavam. Sentei na minha cadeira de couro ergonômica, estalei os dedos e comecei a digitar. Não seria um texto longo,
Não precisava ser. A verdade é afiada o suficiente para cortar sem precisar de força. Lívia permaneceu em silêncio ao meu lado, respeitando o turbilhão que devastava minha mente. Ela sabia que aquele não era um momento para conselhos clichês sobre perdão ou deixar para lá. O silêncio no meu escritório era quebrado apenas pelo zumbido suave do ar-condicionado e pela minha respiração, que aos poucos voltava ao ritmo normal. Eu olhava para a tela do celular, para aquelas duas notificações que brilhavam como cicatrizes antigas expostas ao sol. Mãe e Cássio. Nomes que eu treinei meu cérebro para esquecer, mas que meu coração, traiçoeiro como sempre, ainda reconhecia com uma pontada de dor. Você vai responder? Lívia perguntou finalmente, sua voz suave, mas firme, enquanto pousava a mão quente sobre meu ombro tenso. O toque dela era minha âncora, o lembrete de que eu não estava mais sozinho naquele Gol 98 gelado. Eu preciso, respondi, sem desviar os olhos da tela. Não por eles, mas pelo garoto de 18 anos que saiu daquela casa achando que era um lixo. Ele merece ver isso acabar. Ele merece ter a última palavra, já que naquele dia nem deixaram ele falar. Desbloqueei o aparelho. O cursor piscava na caixa de mensagem do LinkedIn, esperando como um gatilho pronto para ser puxado. Eu não sentia raiva explosiva, não sentia vontade de gritar. O que eu sentia era uma clareza fria, cirúrgica. Era a mesma frieza que usei para negociar contratos milionários, para demitir funcionários desonestos, para construir meu império. Eles queriam um empresário de sucesso? Eles teriam, mas não do jeito que imaginavam. Comecei a digitar. Meus dedos voavam sobre o teclado virtual, cada palavra sendo escolhida não para ferir gratuitamente, mas para estabelecer a verdade absoluta, aquela que eles varreram para debaixo do tapete por 12 anos. Olá, Márcia. Olá, Cássio. Li as mensagens de vocês. É curioso como a memória funciona, não é? Vocês falam de família, sangue e na união. Agora, vendo minha foto em uma revista de negócios, com um terno que custa mais do que o carro que eu dormi por 3 noites. Mas a minha memória é diferente. Ela não é seletiva como a de vocês. Eu lembro do dia exato. 14 de março. Lembro do cheiro de chuva e do som da porta batendo. Lembro da sua voz, Márcia, dizendo claramente: você não vale mais o incômodo. Aquela frase foi meu único patrimônio por anos. Eu a repeti quando sentia fome e não tinha dinheiro para almoçar. Eu a repeti quando lavava o rosto em banheiros de posto de gasolina, sentindo o cheiro de óleo diesel impregnado na minha pele. Eu a repeti quando o Cássio, esse mesmo que agora, me chama de maninho, ficou com o meu quarto e com o dinheiro que ele roubou, rindo enquanto eu saía com uma mala quebrada. Vocês não estão com saudade. Vocês estão com dívidas. Eu sei como o Cássio opera. Ele nunca parou, não é? Sempre procurando o caminho mais fácil, o atalho, o golpe. E você, Márcia? Sempre acobertando, sempre escolhendo o filho prodígio, que nunca produziu nada além de decepção. Agora que a corda apertou no pescoço, vocês lembraram que existe um outro, o STEP, o plano B. Só que o plano B cresceu. Eu construí tudo o que tenho sozinho, cada centavo, cada vitória, cada noite mal dormida, estudando enquanto trabalhava de servente. Ninguém me deu nada. Ninguém me estendeu a mão quando eu era apenas um viciado mentiroso na cabeça de vocês. Hoje, eu sou o CEO que vocês querem impressionar, mas continuo sendo o filho que vocês descartaram porque faltaram R$2.000 numa gaveta. Não existe churrasco. Não existe reencontro. Não existe ajuda para a família. A família que eu tenho, eu escolhi e construí com lealdade e verdade, coisas que nunca existiram naquela casa amarela. O Renan que vocês procuram morreu naquela noite de chuva. Quem está respondendo é o homem que sobreviveu a vocês. Não me procurem mais. Se tentarem contato pessoalmente ou por terceiros, meus advogados resolverão como assédio. Passem bem. Reli o texto uma única vez. Era duro? Sim. Era necessário? Absolutamente. Respirei fundo, sentindo o ar expandir meus pulmões como se eu estivesse emergindo de um mergulho profundo. Apertei enviar. E imediatamente depois,
o botão bloquear. Fiz o mesmo com o perfil do Cássio. Lívia me abraçou por trás, apoiando o queixo no meu ombro. Eu não chorei. Pela primeira vez em 12 anos, o fantasma da rejeição se dissipou. A cadeira de couro parecia mais confortável. O café tinha um gosto melhor. A vista da cidade parecia mais nítida. Acabou? Ela sussurrou. Acabou, confirmei, virando a cadeira para abraçá-la. Eu achei que aquela seria a última vez que ouviria falar neles, mas a vida tem um jeito curioso de nos dar confirmações. Uma semana depois, precisei ir ao bairro antigo para assinar a venda de um pequeno terreno que eu tinha comprado anos atrás como investimento. Parei numa padaria que ainda existia, a mesma onde eu comprava pão quando criança, para tomar um café rápido. Foi quando a dona Neide entrou. Ela era a vizinha da frente da minha antiga casa, uma senhora que sabia da vida de todo mundo, com seus óculos de corrente pendurados no pescoço e sacolas de mercado nas mãos. Ela me reconheceu na hora, apesar do terno e do corte de cabelo. "Menino Renan, meu Deus, é você mesmo!" ela exclamou, vindo me abraçar com aquele cheiro de talco e bondade que as avós têm. Conversei com ela por alguns minutos, amenidades sobre o tempo, sobre o bairro, até que ela baixou o tom de voz, assumindo aquele ar conspiratório de fofoca de bairro. "Sabe, meu filho, sua mãe não está nada bem. O Cássio, aquele lá, se meteu com a agiota. Dizem que perdeu até a moto. Mas o que me partiu o coração foi ver a Márcia semana passada. Meu estômago deu um leve nó, mas mantive a expressão neutra. É mesmo, dona Neide? Sim, foi uma coisa triste de se ver. Ela estava parada na frente de casa, dentro daquela caminhonete velha, caindo aos pedaços, que o Cássio comprou sabe-se lá como. Ela estava segurando o celular, lendo alguma coisa. Dona Neide balançou a cabeça, pesarosa. Menino, aquela mulher chorou por 1 hora seguida, mas não era choro de tristeza comum. Era um choro de desespero, de quem perdeu o chão. Ela batia no volante, gritava. O Cássio tentou ir lá falar com ela, e ela expulsou ele do carro aos gritos. Nunca vi a Márcia daquele jeito. Parecia que tinha lido a própria sentença de morte. Eu ouvia aquilo e, surpreendentemente, não senti prazer sádico. Não senti alegria em saber que ela estava sofrendo na caminhonete velha. O que eu senti foi uma pena distante. Pena de alguém que teve a chance de ter uma família real e trocou isso por favoritismo e ilusões. A mensagem tinha chegado. A verdade tinha, finalmente, quebrado a barreira de negação em que ela vivia. Ela leu minha resposta e entendeu, talvez pela primeira vez na vida, o tamanho do erro que cometeu. O choro dela não era só por dinheiro, era pelo luto de um filho que ela matou em vida 12 anos atrás e que agora, ressuscitado, não a queria mais. A vida cobra, dona Neide, disse eu, calmamente terminando meu café. A vida cobra de todo mundo. Paguei a conta, me despedi da senhora e caminhei até meu carro, um SUV blindado e seguro. Entrei, fechei a porta e o silêncio luxuoso me envolveu. Olhei pelo retrovisor, vendo o bairro ficar para trás, com suas ruas esburacadas e suas memórias doloridas. Desta vez não havia chuva. O sol brilhava forte, refletindo no asfalto. Liguei o rádio, sintonizando numa música qualquer que falava sobre recomeços. Peguei meu celular e vi uma mensagem da Lívia. Jantar em casa hoje? Comprei aquele vinho que você gosta. Sorri, sentindo uma leveza que eu desconhecia. A vingança não foi o grito, nem a briga, nem a humilhação pública. A minha maior vingança foi ser feliz sem eles. Foi provar que eu valia muito mais do que o incômodo. Eu valia a minha própria paz. Engatei a marcha e acelerei, deixando o passado, a caminhonete velha e as lágrimas da minha mãe onde eles pertenciam, no retrovisor da minha história. Fim. Espero que essa história tenha trazido a emoção e a justiça que você esperava. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, comentar, a volta por cima e compartilhar com quem precisa de inspiração. Até a próxima história.